Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Esse é o nosso roteiro da semana. Assistir a aula do Centro de Mídia, dia 21/6, às 10 horas, fazer as tarefas. Aula 2, que é figurino, trilha sonora, cenário, iluminação, apreciar os figurinos, responder à sondagem, produzir ou desenhar um figurino bem elaborado, certo? Então vocês vão ter duas chances aqui no figurino. Eu coloquei o que pede no caderno e também estou pedindo, ou vocês podem desenhar, quem não tem com que fazer o figurino. Mas se vocês quiserem elaborar um figurino, vocês podem usar folha de revista, papel colorido, se vocês tiverem, para elaborar um figurino, saco de lixo, tudo aquilo que não vai gastar dinheiro, sabe? Ele fala com reciclagem, jornal. Então, se você tiver essas coisas em casa, você pode elaborar o seu figurino. Agora, se não tiver, você baseia nenhum dos que eu postei, faz um desenho bem bonito, bem colorido, bem elaborado, certo? Então, vamos lá. Figurino. Contemporaneamente, o figurino tem papel cada vez mais importante e variado, tornando-se verdadeiramente a segunda pele do autor ou dançarino. Desse modo, desde que aparece em cena, a vestimenta, o que o ator ou dançarino está vestido, converte-se em figurino. É um signo sensível para o espectador, que ajuda na leitura da ação e no gesto do personagem. Com a leitura do espectador. Pelo figurino que a pessoa está vestindo, quem está assistindo já sabe a época, o tema da dança, certo? Então é isso que ele favorece. O figurino é muito importante, que ele já ajuda a contar a história, a dar pista no tipo da dança, da ação e do gesto que a personagem produz. E ele tem muito a ver com a característica da pessoa, o figurino, certo? Então, isso é o figurino. Trilha sonora corresponde ao conjunto de música que fazem parte de um produto audiovisual, tanto aquelas originariamente compostas, quanto aquela que já havia sido composta antes de ser esta finalidade específica. Então, quando você vai fazer uma apresentação de dança ou um espetáculo, tanto você pode criar sua trilha sonora para aquela produção, ou você pode pegar uma música que já existe e você pôr ela como sua trilha sonora. Vocês podem ver que tem músicas nas aberturas das novelas. Às vezes ele fala assim: essa trilha sonora foi escrita precisamente para esta novela. Ou então tem novelas que tem uma trilha sonora de música que nós já conhecemos, certo? E assim é na apresentação também. Numa apresentação de dança, ela tem uma trilha sonora. A pessoa pode ter escrito aquela trilha sonora que combine com aquela coreografia, ou ele pode escolher uma música que combina com a coreografia que ele criou e pôr a trilha sonora, certo? E também, vocês podem ver que as personagens das novelas, elas têm as trilhas sonoras das novelas, dos filmes. Quando é uma cena romântica, ele tem uma música romântica. A gente sabe, tocou a música romântica, a gente já sabe que vai aparecer o mocinho ou a mocinha, né? Dos apaixonados.
tocou uma música de suspense, a gente sabe que vai acontecer algo que deixa a gente curioso para ver o que é. Se é o vilão, tem a trilha sonora do vilão também, né? Então, trilha sonora é uma coisa que vocês já viram, conhecem, vê todos os dias, né? E também não só é a música, todo aquele som envolvido, sendo som, faz parte da trilha sonora, certo? Sonora, som, certo? Cenário, artisticamente, trata-se de uma ou mais estrutura ou ambiente, ou ambientes que podem ser naturais, construídos ou virtuais. Então, o cenário onde vai acontecer a apresentação é o espaço onde vai acontecer a apresentação. Ele pode ser construído físico, com objetos, adereços que o cenógrafo pode construir, como ele pode ser construído um cenário virtual, certo? Esse aqui é o físico, onde que nós podemos ir. E esse aqui é o virtual, onde que nós podemos ver, certo? Que se converte em signos sensíveis para o espectador e que ajudam na leitura dos acontecimentos artísticos. Então, as peças, as apresentações, quando são grandes apresentações de dança e tudo mais, eles trocam o cenário, certo? Tem a pessoa ali, elas são tão rápidas na hora de trocar o cenário dos acontecimentos. Agora, se ele for virtual, é mais prático, né? Porque ele só já tem ele tudo pronto, vai trocando a tela, né? Diversos elementos fazem parte dele, como objeto, som, sons e luzes. Então, tudo isso faz parte, tem que dialogar com o cenário, certo? Iluminação. Infinitos recursos de luz que participam e colaboram com a produção. Então, ó, ele fala infinitos recursos que você pode explorar e sempre você vai achar mais alguma coisa que a luz favorece numa apresentação, certo? Com produção de um sentido do acontecimento artístico. Então, o iluminador, ele tem que conhecer a peça ou a coreografia que está sendo apresentada. Ele estuda bem para ele saber como ele vai fazer a iluminação. Em quem que ele vai dar ênfase, em que momento que ele vai dar ênfase naquele bailarino ou aquele ator, quem que ele vai cortar da cena, quem que vai ficar em cena, o ritmo da coreografia, para saber a cor da luz que ele vai usar, certo? Então, o iluminador, ele tem que ter uma percepção muito grande, que a iluminação, ó, ele é infinita. Toda hora você pode fazer algo de diferente usando a iluminação, certo? Se ele quer tirar todo mundo do palco, ele escurece. Se ele quer dar ênfase na parte do palco que ele quer dar ênfase, ele foca a luz naquele que ele quer dar ênfase. Então, vai ajudando a contar a história, a coreografia, certo? Então, tudo tem que dialogar um com o outro. O cenário, a trilha sonora, a iluminação, a coreografia ou a peça de teatro, tudo tem que estar em sintonia um com o outro. Tudo tem que dialogar. Não pode um falar uma coisa e o outro falar outra, certo? Eles têm que estar em conjunto, sendo uma continuidade do outro. Tecnologias e recursos digitais são equipamentos, programas de computador, ambientes virtual,
virtuais, multimeios, animações, jogos eletrônicos, projeções, gravações em áudio e vídeo, fotografia, etc. Então, ó, muitas coisas que vocês já conhecem, né? Os ambientes virtuais a maioria conhece. Os multimeios, que a gente pode usar a internet para fazer um monte de coisas. Criar as personagens, o cenário, a iluminação. Podemos fazer tudo isso nas multimídias, né? Animações. Vocês já também sabem o que é um objeto animado. Vocês assistem desenho animado, tenho certeza. Jogos eletrônicos. A maioria participa de jogos eletrônicos. As projeções. São as cenas projetadas. Gravações em áudio ou vídeo. Vocês também conhecem essa, não conhecem? A fotografia. Acho que todo mundo conhece fotografia, né? E seus efeitos nos processos de criação artística. Tem um programa chamado Stickit. Não sei se vocês conhecem. A gente faz cada coreografia de dança nesse programa. É uma maravilha. Quando vocês estiverem mais na frente, vocês vão aprender a fazer. Eu já tive até vontade de passar para vocês, mas no sexto, sétimo, oitavo, nono ano, eles não mandam a gente passar. É muito interessante. Se alguém de vocês conhecer o Stickit, vocês vão ver que legal que é vocês fazerem as coreografias nele. Você mexe um bracinho do bonequinho e manda e salva. Você mexe a perninha, salva. Depois, quando você vai assistir, para dar 1 minuto, você tem que fazer mais 100 imagens, mais ou menos. Mas é tudo rapidinho. É um movimentinho que você faz. Depois, quando você volta a assistir, você vai ver todos aqueles movimentos em animação. Que legal que fica. Dá para você pôr cenário. É maravilhoso. Aí eu ensinei meus alunos dos terceiros anos a fazer quando eu tinha o ensino médio. Nossa, eles amavam fazer isso. Recebi cada coreografia feita por esse programinha, que é uma maravilha. Muito legal, sabe? Podia deixar passar para vocês também. Então, agora aqui nós temos umas perguntas. Ele colocou assim que nem parece que é uma pergunta do jeito que está colocado lá no caderno, né? De acordo com suas vivências pessoais, o que você já viu de dança, de figurino, tudo isso daí, suas vivências pessoais. E na situação de aprendizagens anteriores, atividades de apreciação, imagens e vídeos. Como você percebe os elementos, coreografia, figurino, trilha sonora, cenário, iluminação? Bom, eu já postei bastante vídeo das danças para vocês, ali para vocês perceberem o cenário, as trilhas sonoras, a iluminação, certo? Das danças clássica e moderna. E os materiais? Você identifica semelhanças e diferenças? Quando vocês assistem uma dança clássica e uma dança moderna, vocês percebem diferença? E no Centro de Mídias também tem passado bastante falando sobre as danças clássicas e as modernas. Todo dia ela apresenta uns pequenos vídeos para vocês, mas ela fala que quem quer assistir os vídeos nas íntegras é só entrar no canal dela, tá? Professora Fernanda Maria Borges. É só você entrar lá que tem todos os vídeos que ela passa lá, os pedacinhos que ela passa. Pergunta 2. Como são estruturadas as coreografias? Os bailarinos dançam em grupos,
ou sozinhos, exploram os níveis baixo, médio e alto? Utilizam o movimento do cotidiano? Como é a movimentação cênica? Ficam de frente para a plateia ou varia em suas movimentações? Então, eu acho que aqui ele fez uma pergunta muito longa. Podia ter cortado vários pedacinhos. Cada ponto de interrogação podia ter feito uma pergunta. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para dar 6 respostas, a gente até se perde. Tem que ver no cada pergunta e pondo uma resposta para cada uma. É muito comprida uma pergunta dessa. Eles deviam de fazer ela bem mais estruturada, com menos pergunta. Só aí deu 6, tá vendo? E os figurinos? Como são nas danças clássicas e modernas? Então, vocês percebem qual que é o figurino da dança clássica e da dança moderna, né? Principalmente nos balés, né? Quais são as características da trilha sonora? Quais estilos musicais são utilizados? Olha, vocês vejam, tudo aqui já tem 2 perguntas, eles são exagerados. E o cenário e iluminação? Quais outros elementos você observou nas atividades vivenciadas anteriormente? Bom, a maioria foram-se vídeos para vocês assistirem, né? É só vocês voltar lá no Forms e assistir os vídeos que vocês vão ver, certo? Aí eu coloquei umas imagens aqui para vocês apreciar, ó. Essa aqui é da dança clássica, certo? Vocês vão apreciar os figurinos, a coreografia que eles estão fazendo, ó. Ver o plano que elas estão dançando. Eles, né? Porque tem um moço também aqui no meio, né? Então, vocês vão observar tudo, ó. O cenário, que nós já falamos nele. A iluminação. Quem que está com ênfase aqui na iluminação. Vocês vão observar tudo isso, tá? Onde que o iluminador tá dando ênfase em quem aí? Agora, esse aqui já é um outro estilo de figurino. Esse aqui não é da dança clássica. Esse aqui eu coloquei nem da clássica e nem da moderna. Esse aqui eu coloquei para vocês verem o que é um figurino bem elaborado, bem colorido. Esse aqui é um pedaço de uma escola de samba, um carnaval, tá? Então, esse não é da dança clássica e nem da dança moderna. Agora, aqui já tem da dança moderna, ó. Olha aqui. Percebe o figurino daqui da dança moderna, que aquele primeiro que eu coloquei da clássica é igual ou é diferente? Vocês percebem alguma diferença? Então, eu coloquei esses figurinos para vocês observarem e ter uma ideia como vocês vão criar o de vocês, certo? Então, eu coloquei também aqui onde que ele pede a situação como pede no caderno, ó. Criar figurinos utilizando tecido ou materiais alternativos e ou recicláveis. Assim tá pedindo lá no caderno. Se vocês tiverem o caderno do aluno, vocês vão ver que tá pedindo isso daqui numa das, para dividir as turmas, pedir para fazer o cenário, outro fazer a iluminação, mas eu tô pedindo figurino para todo mundo. Não vou dividir turma não. Vai que todo mundo criar o figurino, certo? Então, se vocês têm em casa materiais com resto de tecido ou materiais alternativos, como folhas de jornal, folha de revista, algum papel colorido, certo? Vocês podem criar um figurino. Agora, se não tem esses materiais, eu não estou pedindo para ninguém gastar dinheiro, tá? Porque eu sei que a vida está difícil para todos nós.
certo? Não é para gastar dinheiro comprando material para criar um figurino. Você pode desenhar um figurino de sua dança preferida. Daí você vai poder desenhar o figurino. Faz algo bem bonito, bem colorido, certo? Então vai ser essa a nossa aula e a nossa atividade, certo? E dúvidas? 991660102. Eu estou à disposição de vocês, certo? Qualquer dúvida pode mandar mensagem que a gente conversa, troca uma ideia, certo? Aqui nós estamos um para ajudar o outro, certo? Então, pessoal, quando eu pedi o vídeo para vocês, eu pedi o vídeo porque eu gostaria de favorecer vocês, para vocês fazerem a atividade. Embora era isso que pedia no caderno do professor, não fui eu que inventei de pedir o vídeo da coreografia para vocês. E continua tudo sendo pedido o vídeo, sabe? Mas então, como vocês estão com vergonha de fazer o vídeo, eu estou mudando para o desenho, certo? Mas, enquanto vocês estão jovens, a gente fazer as coisas é muito mais fácil. Vocês podiam fazer o vídeo de vocês, colocar no TikTok, colocar no Facebook, certo? Vocês iam ver como que ia ajudar vocês a se libertar das timidez, certo? A gente precisa muitas vezes de uns empurrão para poder se livrar das timidez. Sabiam disso? E eu precisei de muito para chegar onde eu estou. Mas ainda precisava evoluir um pouco mais ainda também, certo? Mas foram-se muitos empurrões. Foram muitas coisas que eu fui obrigada a fazer, que eu achava que eu nunca faria e fui obrigada a fazer, certo? Mas é muito bom, que faz a gente crescer. Muito bom para mudar a vida da gente. Se a gente começa a falar em público, se vamos trabalhar em um comércio, nós estamos favorecidos. Para muitas coisas na vida da gente, favorece a gente, certo? Então, uma boa aula a todos, um bom dia a todos. E qualquer dúvida, vamos trocar umas mensagens. Eu estou à disposição de vocês, certo? Tchau, beijos.